Leia o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. Jesus disse que quando ele fosse embora, enviaria seu Espírito, o qual o mundo não podia receber. Isso é correto. O mundo ou os sistemas mundanos não puderam recebê-lo. É isso o que a organização é. É um sistema mundano. Mostre-me uma igreja do sistema mundano que seja cheia do Espírito Santo. Eu quero vê-la. Se você puder me mostrar uma igreja assim, você está encontrando um erro na palavra. Não, Senhor. Nenhum desses mensageiros foi organizado. Ou eles foram postos para fora, ou saíram, porque estavam convencidos do pecado da organização. Como pode o Espírito Santo estar na organização, quando é a organização que toma o lugar do Espírito? E são as denominações que tomam o lugar da palavra? Lembre-se, organização é morte. Não pode ser de outra forma, pois se o mundo assume o comando, o Espírito se aparta. Sim, o Espírito não é 7 espíritos, mas um. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. E os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito, e ensinarão a mesma palavra, e terão o mesmo poder. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo Espírito, e palavra e atos de poder que eles tinham no Pentecostes. Por experiência, ela será uma igreja pentecostal. E haverá línguas, e interpretações, e profecia, e curas. Deus estará no meio dela. E Deus se declarará no meio dela como sempre tem feito. Aleluia! E ela será não organizada. Não se esqueça disto. Agora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras, por seu Espírito, nos mensageiros. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando-se com esses homens e concedendo-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. O que vimos quando ele foi visto, estando entre os 7 candeeiros de ouro. Muito menos é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, porque em cada era a igreja se desencaminha. E não são apenas os leigos que se desviam, mas o grupo de clérigos. Os pastores estão tão errados quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como o sumo pastor nos ministérios desses 7 homens, para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, em todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecida nas pessoas, porém, ele colocou uma liderança especial nesses homens de sua própria escolha, e através do determinado conselho da sua vontade. Eles aparecem uma vez em cada era. É o mesmo Espírito neles. E contraste é isto com a heresia de Roma. Eles têm um homem de sua própria escolha, um após o outro. Nenhum deles mostrando o poder de Deus, nenhum deles permanecendo na palavra de Deus, cada um diferindo do outro antes dele e acrescentando o que deseja como se fora Deus. Deus não está nisto, porém ele está em seu mensageiro. E aqueles que tivessem a plenitude de Deus seguiriam o mensageiro, assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor por meio da sua palavra.